A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 11, do versículo 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou em sua casa e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor Jesus disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Percebemos aqui, por esse texto de hoje, que ainda é do capítulo 11, estamos já nos finalmente, Jesus visitando as casas, e não somente dos amigos, aqueles que apoiavam, aqueles que conheciam Jesus, davam as suas contribuições para o trabalho, para a sua caminhada com os apóstolos, mas também Jesus aceitava convite dos grupos religiosos da época e que questionavam, a pessoa de Jesus, a sua maneira de falar, de acolher pecadores, os doentes, que para os fariseus eram impuros. Mas mesmo assim um fariseu convidou para jantar com ele. E ele foi direto, entrou à casa e foi direto à mesa, E é bom a gente saber que no tempo de Jesus, quando a gente ia assim, aceitava um convite dessa natureza, a gente tinha que cumprir algumas práticas higiênicas, como hoje também não tem nada diferente, Nós temos que, quando chegamos da rua, do comércio, das andanças, a gente chega em casa ou lava as mãos, ou então toma um banho, ou então, na época lá de Jesus, havia esses gestos de hospitalidade, que era oferecer água para lavar os pés. Eu ainda alcancei como menino, já cheguei até a comentar isso, A gente, quando era menino, em Caicó, era descalço, e a mãe da gente mandava lavar os pés para não sujar nem a casa, nem também a rede que ia se deitar. Pois bem, na época de Jesus, havia um ritual, quando você chegava a casa, era lavar os pés na entrada, e isso aí era de praxe. Havia até pequenas piscinas para os banhos rituais, que devolvia justamente a pureza cultual. Era sempre, tendo em vista uma espécie de celebração do culto, que você fazia para Deus, por essa prática hospitaleira, que era justamente não só oferecer água para lavar os pés, porque as pessoas andavam também descalças e com sandálias de couro, e muita poeira, não tinha carro, não tinha outro meio de transporte a não ser caminhar. Então isso era de praxe. E também, dentro dessa acolhida,
tinha-se o beijo, né, da acolhida, o ósculo, o abraço e perfume também, oferecer perfume ao convidado. Portanto, nas casas havia os três sofás, 3 divãs para a pessoa se encostar, né? E depois que lavava as mãos, antes de dirigir-se para esses 3 sofás, que eram com almofadas, tapetes, e você podia ficar ali encostado, quase deitado, né, perto da mesa central, para justamente tomar os alimentos. Havia o colóquio, né, que era a conversa, havia uma discussão, e aqui Jesus aproveitou, porque o fariseu que acolheu, ele ficou admirado, porque Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. Do jeito que chegou, foi logo entrando. Aí Jesus aproveitou e fez uma crítica, uma ocasião muito importante para um discurso de Jesus. E o tema é que Deus procura a interioridade que se manifesta na caridade e na prática da esmola. Olha que coisa interessante. Jesus foi convidado pelo fariseu para jantar e não mediu palavras. Aproveitou e disse na cara: vocês ficam muito preocupados com a pureza, né, externa, mas não tem nenhuma preocupação com a limpeza interior, porque o coração de vocês está cheio de rapina, de maldades e de roubos. Olha o que é que Jesus diz aqui. O vosso interior está cheio de roubos e maldades. Disse na cara. Meus irmãos, se a gente fosse dizer isso hoje, hein? Minha nossa, ia logo para a forca, porque saem algumas coisinhas e a pessoa vai para uma manifestação, vai clamar, né, por melhorias, por justiça, e fica preso. Portanto, a gente tem que ver como é que o Evangelho pode nos atingir e pode mudar a nossa conduta. Então, o tema da caridade, da ajuda, deve ser uma prioridade e deve ser o nosso exterior refletindo uma atitude interior. Especialmente a gente observa isso nos livros de Tobias e Eclesiástico, que incentivam a prática da esmola como caminho de santificação. Então, esmola aqui não é somente a gente tirar uma moeda e dar a uma pessoa que está pedindo, mas a esmola aqui é muito mais. É fazer com que você tenha uma consciência, né, de respeito pelo outro. E o outro é mais importante do que você. Você sair do seu egoísmo e ajudar ao outro a também ter o mesmo direito de crescer humanamente, espiritualmente, socialmente, dentro do contexto que você vive. Inácio de Antioquia é um exemplo para nós, um homem que substituiu São Pedro, lá em Antioquia, que hoje é a Turquia. Ele foi apaixonado por Cristo e principalmente pela sua presença eucarística. E deixou-nos esta frase belíssima, porque ele foi martirizado e quando ele estava caminhando para o martírio, ele disse: deixe-me ser a comida das feras, pelas quais me será dado saborear a Deus. Eu sou o trigo de Deus, tenho de ser triturado pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Gente, isso não é fácil. Rezemos.
Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazer que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda a contínua proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 a 41. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.